Confirmar que tá gravando. Bora, bora, bora. Pronto, tá gravando agora, viu, galera? Qualquer coisa, se liguem aí. Essa é a primeira aula do terceiro ano C. E é isso aí. Estamos falando de Guerra Fria e esse primeiro momento é aberto para quem quiser tirar dúvidas. Por favor, fiquem à vontade. Professor, Diga. não ficou muito claro para mim o que foi o efeito dominó. A Quando teoria. na aula do, Uhum. na aula dos presidentes e tal que teve nos Estados Unidos antes da Guerra Fria. Aham. Você lembra sobre que presidente a gente estava falando quando a gente falou do efeito, teoria do efeito dominó? Bom dia para quem está Sim, entrando, viu, pessoal? Qual foi o presidente? Tu lembras? eu não sei falar o nome dele, não. Dwight Eisenhower, né? E esse aí. É meio complicadozinho mesmo. Dwight Eisenhower vai ser o primeiro presidente norte-americano, e aí eu estou mexendo aqui no PDF, não, no PPT, no PowerPoint para mostrar, que ele é o primeiro presidente norte-americano que vai interferir na Guerra do Vietnã, que é um conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. Ah, o presidente que efetivamente vai mandar as tropas norte-americanas para esse conflito é o Lyndon Johnson, que é o vice-presidente do Kennedy, que assume porque ele morre. Mas o Lyndon Johnson ainda acaba sendo eleito presidente também depois do Kennedy para dar continuidade ao mandato e tal. Mas a teoria do efeito dominó é uma política de Estado norte-americana que remonta ao governo do Dwight Eisenhower, por isso que eu citei ele. O que é a teoria do efeito dominó? É uma crença que em países afastados da esfera de influência norte-americana, em especial ali no Extremo Oriente, onde há uma força geopolítica da China muito forte, há uma ideia de que se um país dali passa a integrar o bloco socialista, os outros, em consequência, como um efeito cascata, como um efeito dominó, quando você empurra a primeira pedra, vão cair sequencialmente sob o domínio socialista. Então, haveria a necessidade de se impedir que o Vietnã se tornasse um país socialista, se tornasse um país comunista, para evitar que os demais países da região, como dominós que caem sequencialmente, também se voltassem para o socialismo. Ficou claro para você, filha? Ou você Sim, ainda não entendeu? agora eu entendi. Mas se não entendeu, é só dizer, viu? A gente repete enquanto for necessário. Tá certo. Tá tranquila mesmo? Tô. Qualquer coisa eu pergunto de novo. Beleza. Pessoal, alguém mais tem alguma dúvida aqui no conteúdo Guerra Fria? Fiquem à vontade para se expressar, inclusive dizendo não, não tenho dúvidas. Eu acho que eu tô de boa. Boa. Todo mundo tá de boa? Massa, então. Um segundinho só para ajeitar um negócio aqui. Bem, então vamos dar sequência ao conteúdo mesmo, certo? Falta bastante coisa para acabar o conteúdo de Guerra Fria, então eu acho que eu vou usar, na verdade, essas 2 semanas que eu tinha previsto para responder questões ao vivo. Provavelmente eu vou usar ah, essas 3 primeiras aulas dessa semana em uma aula da próxima para acabar o conteúdo, e nas 2 últimas eu vou trabalhar somente questões. Provavelmente, isso não é certeza não. Ah, Tem uma série de trechos de filmes que geralmente eu trabalho quando eu falo sobre Guerra Fria, mas que não dá para passar aqui na aula ao vivo, porque fica bem, sei lá, os frames ficam meio esquisitos. Não é legal de ver, não. Então eu vou postar as cenas do filme O Poderoso Chefão e Che Guerrincha quando eu colocar a aula gravada lá no na plataforma. Aí vocês vão ter acesso a essas 2 versões do filme sobre
os efeitos, os acontecimentos da Revolução Cubana, mas quando a gente passar aqui no debate, eu vou acabar tocando nos filmes para explicar por que eles estão aí. A aula passada a gente tinha começado a falar sobre os processos. Olá, Alan, seja bem-vindo. Então, aula passada a gente tinha começado a falar sobre os processos conflituosos da Guerra Fria. Falamos ali sobre a questão de Israel-Palestina, falamos também sobre a Revolução Chinesa, a Guerra das Coreias, e falamos sobre a independência da Índia e do Paquistão. Hoje a gente vai falar sobre um processo revolucionário que é dos mais interessantes e dos mais importantes desse contexto, e talvez para mim, como latino-americano e como um camarada que estuda América Latina, assim, meu mestrado foi sobre história da Venezuela, meu doutorado provavelmente será sobre história da Venezuela também, então história da América Latina é algo que me encanta, me chama bastante atenção. Então, para mim, como latino-americano e estudioso da coisa, a Revolução Cubana é um dos eventos mais singulares na história da humanidade, porque uma pequena ilha com um pequeniníssimo potencial econômico, estratégico, de força militar, efetivamente, conseguiu desafiar o maior império que a história da humanidade já viu, e está lá até hoje de pé, seguindo forte o seu processo revolucionário, mantendo seus ideais e sua luta até os nossos dias, mesmo depois da morte de grandes lideranças como Fidel Castro, Che Guevara, o Camilo Cienfuegos. Então, Cuba é quase heróico, sabe, a vitória que os cubanos tiveram nesse processo revolucionário. Para entender a Revolução Cubana de 59, que ano passado fez aí seus 60 anos, né? 60 não, 50 mesmo. 60. Professor matemática e humanas aí não bate muito bem, não. Então, a Revolução Cubana, para entender ela, você tem que compreender o que estava acontecendo em Cuba antes, desde o final do século XX. Cuba, no final do século XX, não, mais uma vez, professor de matemática, tão mal demais. Final do século XIX. Olá, Iris, tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, professor. Bom dia. Cuba, para quem não sabe, era uma antiga colônia espanhola e ela se manteve sob o domínio da Espanha até a Guerra Hispano-Americana, uma guerra entre os Estados Unidos e a Espanha. Nessa guerra, os Estados Unidos tomou vários territórios espanhóis na América e na Ásia. Acabou o Império Colonial Espanhol nesse conflito. Então, Cuba, Porto Rico, Filipinas, várias ilhas do Caribe que ainda eram domínios espanhóis passaram à tutela norte-americana. Os Estados Unidos tomou posse desses conflitos. É um evento lá do século XIX, durante o governo do Theodore Roosevelt. Não confundam com Franklin Delano Roosevelt, é outro presidente, embora eles tenham o mesmo sobrenome. São da mesma família até, mas são distantes. Então, o Theodore Roosevelt vai impor uma derrota muito grande à Espanha, que vai perder esses vários territórios. E cada um desses territórios vai assumir um status diferente. Porto Rico vai ser um protetorado norte-americano até hoje em dia. Cuba vai ficar um país independente. As Filipinas vão ser um protetorado durante algum tempo, depois vão ficar independentes dos Estados Unidos. Mas mesmo independentes, a ilha de Cuba vai ter um processo complicado de constituição política, porque assim que se coloca como independente, se assume um governo. Olha aí o José Matheus entrando agora, olá. Seja muito bem-vindo. O Eric também entrando agora. Seja bem-vindo igualmente. Quando Cuba fica independente, assume uma ditadura lá do menino Fulgêncio Batista, um camarada bem caudilho, à la
América Latina, um ditador forte, apoiado no exército, com toda aquela retórica e grandiloquência de manutenção das tradições, pererei parará. Mas a real é que, apesar de ser independente, apesar de ter uma ditadura militar no poder, liderada pelo Fulgêncio Batista, Cuba, na realidade, era um grande cassino norte-americano. Por que um grande cassino norte-americano? Em todas as perspectivas, inclusive na perspectiva política, Cuba era extremamente dependente dos Estados Unidos, a ponto de, vejam só que coisa humilhante, na Constituição cubana, tem uma lei chamada Emenda Platt, que permite os Estados Unidos intervirem em Cuba caso aconteça qualquer mudança política na estrutura social cubana que desagrade os norte-americanos. Então, apesar de ser um país independente, Cuba não é soberana, porque ela não tem o direito de escolher os próprios caminhos que o seu país vai seguir. Há uma dependência dos Estados Unidos nesse direcionamento. A emenda Platt é uma grande humilhação para os cubanos, tá? Porque você não pode sequer propor eleições diretas, porque se isso desagrada os Estados Unidos, Cuba pode ser invadida por tropas norte-americanas e, de repente, tá ali na lei, ter que se mudar o regime político de acordo com os interesses dos Estados Unidos. Além disso, os norte-americanos vão para Cuba para fazer tudo que é proibido se fazer no território dos Estados Unidos. Então, prostituição, cassino, durante o período das guerras, onde vai ter proibição de consumo de álcool nos Estados Unidos, a galera vai para Cuba para se embriagar. Então, tem todo esse jogo de Cuba não é território norte-americano, então tudo que os norte-americanos vão fazer lá é permitido, porque nos Estados Unidos não é permitido, e por aí vai. Além de tudo, eu não sei se vocês têm dimensão, eu não coloquei um mapinha aqui, é uma grande burrice de minha parte isso, mas Cuba fica a menos de 100 quilômetros da Flórida, que é um estado norte-americano, então é muito perto dos Estados Unidos, é realmente assim, na beirinha, quase fazendo fronteira, se não fosse o Mar do Caribe ali. Muito próximo ao ponto de que, durante muito tempo, refugiados da Revolução Cubana iam com botes navegando até os Estados Unidos. Então, são territórios muito próximos, a influência norte-americana na vida política cubana é muito presente. Fulgêncio Batista é um ditador que se mantém no poder por conta da sua aliança com os Estados Unidos, e Cuba é o protótipo do que a gente vai chamar na geopolítica latino-americana de república bananeira. É uma república completamente dependente aí da agroexportação de açúcar e de banana, e bananeira por conta, assim, meio como um termo pejorativo, falando sobre como os Estados Unidos exerciam um domínio naquela região. Tá certo? Desculpem, eu estava vendo aqui. Qualquer coisa, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem colocar no chat, tá bom, pessoal? Estou acompanhando o chat aqui ao mesmo tempo. Estou com duas telas, então eu vejo o chat e vejo também o que eu estou apresentando. Então, Cuba é isso. Cuba é aquele quintal dos Estados Unidos. Os norte-americanos fazem o que querem lá, vão... como é que eu vou dizer isso? Alugar prostitutas fica horrível, né? Vão se fazer dos serviços de prostituta, vão jogar nos cassinos, vão para as praias, vão tomar seus daiquiris. Emenda Platt ainda existe? Não, Emenda Platt não existe mais, Guilherme, por conta da Revolução Cubana. Assim que a Revolução Cubana toma o poder, eles derrogam a Constituição da primeira Constituição cubana. Eu acho que ela é de 1890 em um quebradinho, não vou saber exatamente. A Emenda Platt é uma emenda à Constituição, então ela é posterior à primeira Constituição, tá? E hoje os Estados Unidos não têm poder nenhum sobre Cuba, mas eles tentam minar economicamente o processo revolucionário cubano através de um embargo econômico, e já eu falo sobre isso, tá bom? Aguarda um pouquinho só que eu vou falar sobre esse embargo
na sequência. Me dá um ok aí para eu ver que você entendeu, por favor. Beleza, massa. Então, dando sequência, Cuba é esse quintal dos Estados Unidos. É massa, os norte-americanos tocam o terror, tocam, entre aspas, o puteiro, sem ter que fazer nada de contraproposta para os cubanos. É uma situação vergonhosa, é uma situação humilhante, e começa a surgir lá pela década de 50, isso aí, olha, meio século de exploração, meio século de cassino dos Estados Unidos. Lá pela década de 50 começa a surgir uma juventude em Cuba com anseios mais, como é que eu posso dizer, patrióticos, ideias de uma defesa da soberania nacional, de defesa da pátria cubana contra a exploração dos Estados Unidos. Então é uma coisa muito nacionalista. Em especial, as lideranças desse movimento são os chamados irmãos Castro, Fidel Castro e Raul Castro. Esses dois camaradas vão tentar um assalto ao principal quartel do interior de Cuba. Cuba é uma ilha pequena, né? Mas do interior de Cuba tem um grande quartel no qual se guardam armas e munições, e com alguns poucos guerrilheiros, os irmãos Castro vão tentar assaltar esse quartel, que é o quartel Moncada, e vão acabar sendo feitos prisioneiros. Tanto Fidel Castro como Raul Castro vão ser feitos prisioneiros. A ideia deles era tomar armas para conseguir fazer uma revolução, tirar o Fulgêncio Batista do poder e limpar Cuba dessa influência norte-americana. Então é uma parada muito de preservar a nação cubana ante o domínio dos Estados Unidos. Esse exercício de ataque ao quartel Moncada é um fracasso total. Fidel e Raul são presos, mas no momento em que eles são presos, como Fidel é advogado, é dada a Fidel a possibilidade de defender a si próprio no tribunal. E a defesa dele, a retórica dele é tão inflamada, é tão, como é que eu posso dizer, vai conseguir plasmar tanto a população em favor dos ideais que ele está defendendo, que o governo ditatorial de Cuba, do Fulgêncio Batista, decide não matá-lo, para não fazer dele mártir, para que ele não acabe se tornando um estímulo a novos processos revolucionários. Então, Fulgêncio Batista prefere exilar eles, manda eles para fora do país, tanto o Fidel como o Raul. Eles vão viver lá no México durante algum tempo, e no México eles vão encontrar alguns outros exilados, como o Camilo Cienfuegos, e também o maluco que está vindo da Argentina, de motocicleta, passando por todos os países da América Latina e conhecendo as mazelas do povo latino-americano, e tendo contato com ideias socialistas e ideias revolucionárias, e tenta perceber por que existe uma miséria tão grande na América Latina em oposição ali a um sucesso econômico dos Estados Unidos, e ele lê isso tudo como um processo de exploração e de colonialismo por parte dos norte-americanos. E esse malucão que eu estou falando para vocês é o menino Ernesto Guevara de la Serna, conhecido como Che Guevara. Tá? Juntando esses camaradas com ideias muito transformadoras da realidade política, vai se organizar ali um ataque, uma invasão de guerrilheiros cubanos, e Che Guevara, que é argentino, né, a Cuba. Os camaradas vão tentar invadir Cuba com um iatezinho pequeno, tá? Sei lá, com uns 50 homens, e eles pretendem, com esses 50 homens, tomar o poder na ilha de Cuba e derrubar o Fulgêncio Batista. Não só com esses 50 homens, tá? Eles pretendem ganhar parte do exército, ganhar parte do povo, e ali fazer a liderança de um processo revolucionário, pensando ali numa segunda independência de Cuba, uma independência não mais da Espanha, uma independência dos Estados Unidos. Essa invasão, eles vão num iatezinho pequeno, né? São 50 camaradas. Quando eles desembarcam, assim que eles colocam o pé na praia de Cuba, eles sofrem um ataque do exército do Fulgêncio Batista, e dos 50 que estavam lá para fazer a revolução,
só sobrevivem 12. Então, o primeiro movimento é um fracasso terrível. É muito ruim, estrategicamente, essa invasão promovida pelos irmãos Castro, pelo Camilo Cienfuegos e pelo Ernesto Guevara La Sierra em 56. Mas os 12 que sobrevivem são tão bons, são os caras mais preparados para a guerrilha, são os caras com ideologia mais desenvolta, que eles vão organizar só esses 12 uma guerrilha de sobrevivência nas montanhas de Cuba. Cuba, ela, no meio da ilha, tem uma cadeia de montanhas chamada Sierra Maestra. E essa cadeia de montanhas de difícil acesso, de floresta densa e fechada, vai ser um lugar de abrigo desses revolucionários que vão começar a convidar os camponeses que viviam na região para aprender sobre as doutrinas socialistas, para aprender sobre a ideia de libertação de Cuba, para ensinar a mover taticamente na floresta, para ensinar a mexer com arma de fogo. E essa galera vai treinando os camponeses e montando uma guerrilha cada vez maior dentro da Sierra Maestra. Os homens de Fulgêncio Batista até tentam, em algumas escaramuças, dar combate a eles, mas dentro da floresta fechada é muito mais fácil para quem já conhece o território do que para quem está tentando escalar de baixo, tentando chegar a ter acesso a esse espaço aí que é muito difícil. José Matheus perguntou se 38 soldados caíram de uma só vez. De uma só vez exatamente não, mas eles ficam mortos na praia, tá? Porque você já viu a cena do resgate do soldado Ryan? É bem parecida essa cena do desembarque das tropas guerrilheiras em Cuba, só que é só um navio, só um iate. Os caras saem e já estão sendo crivados de bala. É um ataque muito forte das tropas de Fulgêncio Batista. Eles ficam logo mortos e os 12 que saem corridos. Se você quiser ver uma representação cinematográfica que ficou legal, eu recomendo o filme Che. Eu não lembro agora qual é o primeiro, se é Che Guerrilla ou se é Che El Argentino. Os dois são dois filmes muito bons, contam a história do Ernesto Guevara. Eu acho que é Che El Argentino o primeiro. E o Ernesto Guevara aparece ali como protagonista, mas de fundo todo o processo da invasão a Cuba, do treinamento das tropas de guerrilha. É um filme muito bom, que é um filme com uma perspectiva muito latino-americana. Essa galera toda, o Fidel Castro, o Ernesto, o Camilo Cienfuegos, vão organizar essa guerrilha de forma ao longo de anos, tá? Não é uma coisa do dia para a noite. A galera vai crescendo, vai encorpando, vai ganhando cada vez mais camponeses. Alguns soldados dissidentes do exército do Fulgêncio Batista vão aderir à luta dos irmãos Castro, vão passar para o lado dos irmãos Castro, e a gente vê a Revolução Cubana se engrandecendo cada vez mais, crescendo muito, ficando muito mais forte, por um anseio popular mesmo de libertação, tá certo? Ao ponto de que, em 59, eles, fortes o suficiente, vão atacar o quartel Moncada. Mais uma vez, vão dar ataque a esse quartel central da ilha de Cuba, o quartel estrategicamente mais importante. Numa batalha de guerrilha urbana muito forte, eles vão sair vitoriosos, os revolucionários, que o exército de Fulgêncio Batista, vão tomar o quartel e vão se armar, e de lá vão partir para Santiago de Habana, que é a capital, conhecida como Habana, muito conhecida por conta da música da Camila Cabello, é isso, né? Camila Cabello. Eu não sei muito dessas coisas de cultura pop, não, mas minha namorada às vezes escuta, então, enfim. E eles vão tomar a Havana de assalto. Detalhe, eles tomam a Havana na noite de Ano Novo. E aí tem uma sacada bem legal, que são as representações cinematográficas desse assalto a Santiago, ou pelo menos do caminho desse assalto a Santiago de Havana, ou Havana. No filme O Poderoso Chefão 2, ou parte 2, não sei como é que vocês
Vocês já assistiram O Poderoso Chefão, um filme clássico, né? Dividido em 3 partes, são 3 filmes. O Michael Corleone, ele já é o Poderoso Chefão, né? Já é o El Padrino, no caso, em espanhol, o Godfather, em inglês. E ele está na ilha de Cuba cuidando de alguns negócios como é que é o nome, rapaz? Putz, como é que é aquela parada que faz coisa ilegal? Eita, me fugiu mesmo o nome aqui. Ô, rapaz, me ajudem aí. Família, é da família dele, tá? Mas como é que chama, pô, os negócios da família dele? Ele é o quê? Gangster, não. Tem um nomezinho. Máfia. Bem, Mafioso. boa, obrigado. Ele tá cuidando dos negócios da máfia lá em Cuba. Ele tem alguns hotéis, alguns cassinos. Durante a Revolução Cubana. Ele não sabe o que está rolando, né? O governo de Fulgêncio Batista está escondendo tudo dos cidadãos norte-americanos. Ele é norte-americano, está lá, então, cuidando dessas coisas ilegais em Cuba, desses pudores da máfia lá em Cuba. E, de repente, durante a festa de Ano Novo, começam a estourar fogos. Eu vou colocar essa cena do filme. E a galera pensa, não, os fogos em Cuba, os fogos em Cuba. O Michael Corleone diz, opa, isso não é fogos não, peraí. Vamos aqui rapidinho, galera. Vamos embora que tá rolando alguma besteira aqui, o Fulgêncio Batista tá querendo enrolar a gente. E rapidinho, ele pega ali o avião dele para casa, dá um beijo no irmão dele, dizendo, irmão, tu tá lascado. O irmão dele tinha feito algumas cagadas com ele. Não vou dar grandes spoilers do filme. Ele dá aquele beijo da morte, dizendo, ó, tu morreu, Fredo, já era. E vai-se embora para os Estados Unidos rapidamente. Ou seja, enquanto o Fulgêncio Batista queria dizer, olha, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, estourava ali os fogos do Ano Novo, na verdade não eram fogos que estavam estourando, era realmente a guerrilha cubana chegando, a guerrilha dos irmãos Castro, e eram armas de fogo, ou explosões no meio da rua e não fogos de artifício. Os revolucionários estavam tomando conta de Havana e o povo estava do lado deles. Mas é interessante, por ser um filme norte-americano, como é tratado esse processo como uma turba violenta. É o povo sem controle, destruindo tudo, invadindo as propriedades, quebrando as posses dos norte-americanos. É bem interessante como isso é tratado, como é um movimento desregrado, como se não houvesse o porquê daquele movimento acontecer, fosse só fúria dos cubanos. E uma outra forma de representar é o que a gente vai ver no Che Guerrilla, onde o Ernesto Guevara ele vai pegar em certo momento em que suas tropas estão seguindo em direção a Havana, ele vai pegar um dos seus comandados dirigindo um carro claramente norte-americano, um conversível, no meio do caminho. Aí ele diz, opa, para aí. Onde é que você pegou esse carro aí, companheiro? Aí ele disse, não, peguei não, tia, isso aqui é desapropriação, isso aqui era de um norte-americano, eu fui lá e tomei. Aí o tia diz, opa, negativo, nós não somos ladrões. Você vai voltar, você vai devolver o carro e você ou volte de ônibus, ou volte a pé, ou volte de comboio. Eu quero você em Havana, quando a gente for tomar a cidade. Mas você não vai roubar nada de ninguém, devolva lá o carro. Então, uma leitura latino-americana do processo coloca os camaradas com esse ideal mais heróico, esse ideal mais puro, sem essa questão da turba violenta. É algo organizado, é algo que tem uma ética por trás. Enquanto o filme O Poderoso Chefão retrata como um banda voou, um qualquer coisa vale, tá? Como uma turba desregrada que faz o que quiser com as propriedades norte-americanas. Então, essas duas leituras são conflitantes e, como sempre, a história tem dessas perspectivas, tá? A história é sempre um debate e quem tem mais força de discurso acaba prevalecendo. Não à toa há um discurso muito forte hoje em dia contra o socialismo, contra a Revolução Cubana, como se fosse algo horroroso, mas a melhor medicina do mundo a gente encontra em Cuba, tá? E é porque é uma ilha que há anos sofre um embargo econômico dos Estados Unidos, que não consegue comercializar com praticamente nenhum país do mundo, que está lascada economicamente.
é muito complicado você pensar isso, que tem uma população lá que tem uma qualidade de vida boa, apesar de todos esses poréns. Então, ah, para além dessas representações cinematográficas, a gente vai ver que o processo revolucionário cubano é vitorioso em 59. Mas é importantíssimo que a gente tenha uma dimensão clara. Essa revolução que vence em 59 é uma revolução nacionalista. É uma defesa dos interesses de Cuba ante os interesses norte-americanos. O processo aqui é de reformas sociais, tá? É a ideia para os de se apropriar do que eles chamavam de bens expropriados pelos Estados Unidos. Os hotéis, os cassinos, as fazendas que os norte-americanos tinham na ilha vão ser todas tomadas pelo Estado cubano, dirigido agora pelos irmãos Castro e pelo Ernesto Guevara, que vai ser o ministro da Economia da Cuba revolucionária, ministro da Economia e da Guerra. Só que a gente vai ver que os norte-americanos vão pressionar tanto Cuba, vão evitar tanto que Cuba tenha contato com outros países da América Latina, vão fazer embargos econômicos. Para quem não sabe, a família é sinônimo de máfia. Sim, sim, perfeito. Eu estou tendo um delay de olhar nas duas telas, desculpem, não estou acostumado a isso, mas vou me acostumar. Ah, há uma pressão norte-americana tão forte contra a Revolução Cubana, porque é no quintal dos caras. Como é que eles vão deixar uma revolução contra os interesses deles no quintal deles? É meio uma derrota para os Estados Unidos, tá? Então há uma pressão muito forte para que Cuba quebre economicamente. Os Estados Unidos cuidam de colocar, como é que eu posso dizer, vários navios de guerra patrulhando ao redor da ilha de Cuba, e qualquer navio que vá comercializar com a ilha de Cuba pode ser apreendido. Isso é um embargo, é uma proibição de que outros países comercializem com aquele país. Ele está embargado economicamente. Ou seja, os Estados Unidos se arvora no direito de apreender qualquer um que vá fazer comércio com Cuba. Então, as pressões são tão fortes nesse sentido que Cuba acaba aderindo ao socialismo para ter algum país por trás que supra suas necessidades econômicas, alguma grande potência que garanta que Cuba vai ser abastecida, por exemplo, com petróleo, que Cuba vai ter assistência de insumos em relação a medicamentos, que vai ter acesso à tecnologia para a educação. Então, isso chega para Cuba por conta que Cuba adere ao bloco socialista e a União Soviética passa a ser um país patrono de Cuba. Manda ali petróleo, manda gás, manda insumos medicamentosos, manda armamentos. Por quê? Os Estados Unidos vão apreender o navio de qualquer um, menos da União Soviética. Se os Estados Unidos apreendem o navio da União Soviética, dá problema. Pode dar em um conflito, o negócio pode dar errado, certo? Então, a partir de 61, vejam só, a revolução que era nacionalista, e isso é muito cobrado em questão de UPE, quem for fazer SSA, presta atenção nisso. Em 59, a Revolução Cubana é nacionalista, ela não tem esse cunho revolucionário comunista. A partir de 61, há uma adesão de Cuba ao bloco soviético, ao bloco socialista, e sim, nesse momento a gente vai ter uma revolução mais pró-socialismo, tá bom? Todo mundo se ligue nisso, que é algo que geralmente é cobrado em provas. Professor, isso pode ser cobrado no Enem, por exemplo? Não sei. O Enem é uma grande doideira. Por quê? Como é que eu vou dizer a vocês com certeza uma questão de cunho altamente ideológico sobre o domínio do governo Bolsonaro? Sobre o domínio do governo que mal começou a elaborar essas provas do Enem, que até pouco tempo atrás não tinha nem ministro da Educação, é um ministro novo agora. Tá? Então, esse governo é muito complicado da gente ter qualquer previsão de qualquer coisa diante dele. Quando ele não está dizendo que vai promover golpe, ele está falando outras aberrações e outras atrocidades. Então,
é complicado de saber sobre o Enem, mas sobre a UPE é praticamente certo que cai uma questãozinha sobre esse tema. Zé Matheus está perguntando aqui, professor, não entendi muito bem. Se uma revolução socialista é socialista, ela não tem o cunho nacionalista também? Boa pergunta. Ela tem o cunho, sim, mas veja só, nem toda revolução nacionalista é socialista, tá? E uma revolução nacionalista, mesmo sendo de esquerda, ela não necessariamente tem um cunho socialista comunista, tá bom? É meio como se a gente pensasse, deixa eu fazer um desenhozinho aqui para a gente ver aqui. Pronto, aqui. Ai, que droga, porque eu sou péssimo mexendo aqui no computador. Pronto. Isso aqui é o socialismo, e isso aqui é, sei lá, o nacionalismo de direita, tá? Tem processos revolucionários nacionalistas que ficam só aqui, ó, no meio termo. Tem processos que vão mais à direita e tem processos que vão mais à esquerda. O que eu posso dizer da Revolução Cubana em 59 é que ela está nessa intersecção, que o interesse dela não é colocar um Estado como detentor de toda a propriedade privada, de fazer uma revolução onde tudo é posse do trabalhador através do Estado. Nesse momento, em 59, o grande interesse dos irmãos Castro é livrar Cuba do poder norte-americano. Então, eles estão aqui nessa meiota, nessa intersecção. Só que a partir de 61, esse grupo vai aderir com muita força ao socialismo e toda a ideologia socialista, principalmente a partir da influência do Ernesto Guevara, que é embaixador também de Cuba na União Soviética, vai visitar a União Soviética, em alguns momentos vai ter contato com os soviéticos e vai trazer essa possibilidade de aliança. Então, vai se mudar o campo ideológico onde está transcorrendo a Revolução, e a partir de 61 a gente vai ter uma Cuba cada vez mais à esquerda, tá? Antes era uma revolução mais centrada em expulsar os norte-americanos, em expulsar os interesses dos Estados Unidos, em ter aí uma identidade nacional valorizada, tá bom? E vai se ter essa modificação a partir de 61. Tá compreendendo, meu querido? Sim, né? Beleza. Então, só para a gente encerrar essa primeira aula, que eu disse que ia girar em torno de 40 minutos, está dando 40 minutos agora, os Estados Unidos vão responder a esse processo de esquerdização, de conversão ao socialismo da Revolução Cubana durante o governo Kennedy com a invasão à Baía dos Porcos, tá? Essa invasão à Baía dos Porcos vai ter aí um treinamento da CIA, do Centro de Inteligência e Espionagem dos Estados Unidos, tá? De exilados cubanos mais ligados aí à ditadura do Fulgêncio Batista, a galera que estava vivendo bem com o Fulgêncio Batista no poder, que eram os ricos, que se davam bem com essa exploração norte-americana no país, essa elite cubana. Esses camaradas vão ser treinados pela CIA para invadir Cuba através de uma baía, que não era a Baía dos Porcos, vai ser chamada de Baía dos Porcos depois, e tomar o poder derrubando os irmãos Castro. Só que a inteligência cubana é muito melhor que a inteligência americana. O Ernesto Guevara sabe muito antes dessa invasão que vai ser promovida pelos Estados Unidos, e ele, antevendo o ataque, coloca suas tropas na Bahia já para esperar os camaradas desembarcarem. Quando eles desembarcam, quem não morre é feito prisioneiro. E a partir de então, essa Bahia é rebatizada de Baía dos Porcos, dos traidores, tá? Dos camaradas que traíram Cuba, vendendo Cuba para os Estados Unidos. Essa famosa invasão à Baía dos Porcos vai tensionar as relações Estados Unidos-Cuba, mas o que vai tensionar de fato essas relações aqui, os bonitos Ernesto Guevara e Fidel Castro, tá? Inclusive, para quem conhece, porque eles já sabiam do plano. Eu estou sendo pontual aí, eu não estou dizendo que a inteligência cubana é mais bem aparelhada que a inteligência norte-americana. Estou respondendo ao José Matheus, tá? Não estou dizendo isso, não. De fato, não é.
Mas nesse ponto, nesse aspecto específico, Cuba conseguiu se antever aos Estados Unidos. Inclusive, como curiosidade, nos filmes Che el Argentino e Che Guerricha, o irmão de Fidel Castro, o Raul Castro, é interpretado pelo Rodrigo Santoro, falando espanhol horroroso, péssimo, mas é uma cara familiar, né? É algo interessante aí para a gente ver. Mas o que vai tensionar de fato as relações entre Estados Unidos e Cuba, e mais propriamente Estados Unidos e União Soviética, é a crise dos mísseis de 1962, mas sobre isso a gente fala na próxima aula, tá? Pessoal, eu vou precisar sair porque eu preciso colocar uma próxima aula para outra turma. Mas eu acho que a gente ainda volta, a gente ainda tem outra aula hoje e a gente trata disso na outra aula, beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado por terem acordado tão cedo e por estarem acompanhando aqui a aula. Vocês são, ia dizer um palavrão, mas massa, já que está sendo gravada. Vocês são massa, vocês são muito legais. Obrigado de verdade pela força, pela atenção e espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. Qualquer dúvida sobre a aula que surja mais tarde, vocês podem entrar em contato comigo, vocês sabem, sou super aberto aí a qualquer necessidade de diálogo, tá bom? E a gente se vê por aí, então. Diga lá, Guilherme. A próxima aula é ao vivo também? É ao vivo também. Todas as aulas essa semana são ao vivo, tá? Essa e a próxima. Beleza? Beleza. Falou. Massa, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima aula, tá bom? Tchau, profinho. Tchau, tchau.